Olá, seja bem-vindo a este seminário digital sobre o tema controle de versão. Meu nome é Rafael Grassani, eu sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná e vou iniciar a apresentação desse seminário. Esses serão os tópicos que serão abordados daqui para frente. Mas afinal, o que é controle de versão? Bem, vamos lá. Os sistemas de controle de versão, do inglês VCS, Version Control Systems, são ferramentas de software que auxiliam os desenvolvedores de software no gerenciamento do código-fonte de uma determinada aplicação. Ou seja, esses sistemas permitem aos desenvolvedores o acesso a um registro com todas as modificações e implementações realizadas no código-fonte do software que está sendo desenvolvido. A utilização de softwares de controle de versão oferece inúmeras vantagens aos desenvolvedores. A primeira grande vantagem apresentada é a possibilidade de um controle de histórico no desenvolvimento de um software. Com esse controle, é possível verificar as diferenças de um código-fonte de acordo com a cronologia, ou seja, ao decorrer do tempo, todas as modificações e implementações realizadas são registradas em um histórico no exato momento em que essas alterações são salvas. Vamos trabalhar com a hipótese de que o desenvolvimento está sendo realizado em equipe. Neste caso, o controle de histórico permite aos desenvolvedores o conhecimento sobre quais alterações são feitas por um determinado desenvolvedor em específico. Dando continuidade na hipótese do trabalho em equipe, existe uma outra grande vantagem, que é a possibilidade de ramificações do projeto principal, no código-fonte. Essas ramificações permitem que o desenvolvimento do software possa ser separado por áreas específicas, ou seja, é como se diversos desenvolvedores estivessem trabalhando em cópias do projeto principal, e após as implementações e modificações serem realizadas, essa cópia, que na verdade é uma ramificação, volta a fazer parte do núcleo principal de desenvolvimento. Por consequência, as ramificações oferecem ao desenvolvimento muita segurança, pois os desenvolvedores podem alterar somente a ramificação na qual estão autorizados a trabalhar. Portanto, existe uma proteção que evita possíveis erros e o desenvolvimento se torna menos vulnerável a falhas e mais seguro. Outra grande vantagem é a possibilidade de organização do projeto. O controle de versão permite que o projeto a ser desenvolvido seja organizado de uma maneira dinâmica, organizando todos os arquivos automaticamente de acordo com o controle de histórico, o que permite ao desenvolvedor um acesso rápido e prático a versões anteriores do projeto sem que seja necessário navegar em pastas diferentes, pois todo o projeto fica unificado em apenas uma pasta ou repositório. Agora eu vou fazer uma breve contextualização para que vocês possam compreender quais os motivos que levam à necessidade de um controle de versão. A área da programação atualmente está presente em nossa vida mais do que imaginamos, e por trás disso existe o desenvolvimento de softwares. Para um desenvolvimento eficaz e organizado, é necessário um controle de versão ou versionamento de software, para que esse desenvolvimento se torne ágil, confiável, produtivo e rentável. Frente a isso, vamos imaginar a seguinte situação. Você está desenvolvendo um software para um cliente, porém não utiliza um sistema de controle de versão. Logo, a cada alteração de versão do seu programa, você cria uma pasta compactada referente à versão que desenvolveu. No final do desenvolvimento, você terá diversas pastas com diversas versões diferentes, o que tornará seu projeto desorganizado e confuso. Agora, imagine um outro cenário. Você está gerenciando uma equipe de desenvolvimento e cada desenvolvedor terá diversas pastas com diversas versões da sua ramificação específica. Isso gera muita desorganização e uma confusão total. E ainda, para você poder gerenciar os arquivos, todos precisam salvar suas pastas compactadas num servidor cloud, o que torna mais uma vez o projeto desorganizado. Bem, acho que já dá para ter uma ideia do trabalho que seria para organizar e gerenciar essa bagunça toda.
É aí que entra a ferramenta de controle de versão. As ferramentas que serão utilizadas neste seminário serão o Git e o GitHub. Quando se fala em Git e GitHub, é normal assimilar que essas duas ferramentas são a mesma coisa, mas na verdade elas não são. O Git é um software de controle de versão e o GitHub é uma plataforma de rede social para programadores. O Git foi desenvolvido em 2005 por Linus Torvalds, especificamente para a criação do kernel do Linux, e hoje ele é utilizado para elaborar qualquer software ou código de forma rápida e inteligente. Mas o recurso que faz essa ferramenta ser tão útil e prática é o sistema de controle de versões. Isso quer dizer que cada vez que alguém muda o código é gerada uma nova versão para o projeto. Assim, não se corre o risco de perder nenhuma informação. Ele é um software que precisa ser instalado na máquina que será realizado o desenvolvimento do projeto. No Git, também não há problema com códigos sobrescritos e perda de informações, já que as versões são salvas no repositório, que é um diretório onde são armazenados todos os arquivos do projeto. É possível salvar esse repositório na própria máquina, o que seria um repositório local, ou, quando se utiliza a plataforma online como o GitHub, pode ser armazenado num repositório remoto. Embora a maior vantagem do Git seja o gerenciamento do trabalho em equipe, muitos programadores o utilizam para projetos individuais devido à quantidade de recursos que ele oferece. O GitHub é uma rede social de desenvolvedores. A primeira parte do nome Git é por causa da utilização do sistema de controle de versão, e a segunda parte, Hub, tem a ver com a conexão entre profissionais de programação de qualquer lugar do mundo. Inclusive, o GitHub é uma das maiores plataformas online de trabalho colaborativo do mundo. Nele, os usuários compartilham seus projetos e pessoas de qualquer lugar do mundo podem trabalhar paralelamente neles. O trabalho predominante na plataforma são softwares em geral, porém o GitHub está se diversificando e atraindo também outras equipes que querem se beneficiar com o sistema de controle de versão. Sem dúvidas, é uma excelente ferramenta para o trabalho em equipe. Quando se trata de um software ou um site que precisa ser criado em conjunto, a plataforma online facilita muito a gestão do projeto. Além de ser essa ferramenta fantástica, ele permite aos desenvolvedores o acesso a um repositório remoto para gerenciar o projeto. Agora eu vou abordar um aspecto muito interessante dos sistemas de controle de versão, que é o versionamento centralizado e o distribuído. O sistema de controle de versão centralizado funciona com a arquitetura cliente-servidor, onde um repositório central contém todos os arquivos versionados, e nesse repositório central, os desenvolvedores podem salvar ou acessar todo o histórico das versões. Este sistema permaneceu estável e se tornou padrão por muitos anos no mercado para controle de versão. Porém, um dos grandes problemas que os desenvolvedores tiveram com esse tipo de sistema era que todas as versões ficavam centralizadas em um único servidor, e caso este ficasse inoperável, ninguém poderia fazer nada até que voltasse a funcionar. Ou seja, existia uma grande dependência entre os desenvolvedores com o servidor. E em alguns casos, dependendo do tipo de problema que o servidor apresentasse, algumas versões de arquivos poderiam ser corrompidos ou perdidos. Assim, surgiu a necessidade de se criar um sistema de controle de versão onde cada desenvolvedor tivesse na sua própria máquina uma cópia de tudo. Foi aí que surgiu o sistema de controle de versão distribuído, que é o sistema no qual o Git opera. Diferente dos sistemas centralizados, onde as cópias das versões ficam no servidor, os sistemas de controle de versão distribuídos funcionam de maneira que os próprios desenvolvedores tenham um repositório local em suas máquinas e também permite uma cópia em um repositório remoto. Ou seja, cada desenvolvedor tem uma cópia de todas as versões dos arquivos, fazendo com que o trabalho fique independente do servidor e o trabalho continue mesmo se o servidor parar de funcionar. O sistema de controle de versão distribuído permite que o trabalho seja feito com diferentes grupos de pessoas, todas trabalhando simultaneamente em um único projeto.
O repositório é onde o sistema de controle de versão mantém o rastreamento de todas as alterações realizadas no projeto. Existem duas possibilidades, o repositório local e o remoto. O repositório local fica armazenado na máquina do desenvolvedor, e quem realiza o gerenciamento desse repositório é o Git. No caso do repositório remoto, o desenvolvedor pode acessar o código independentemente do repositório local. Isso é possibilitado pela ferramenta GitHub. Existe um mecanismo de sincronismo que é realizado pelo Git entre o repositório local e o remoto. Muito obrigado pela sua atenção até o presente momento. Boa tarde. Então, dando continuidade à apresentação feita com meus colegas até agora, eu me chamo Moisés Alves Guergolê, também sou acadêmico do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. Pretendo falar nesses breves instantes sobre versionamento de projetos de maneira lato. Então, para fazê-lo, preciso tratar do tema do projeto principal, de ramificações ou branches, de commits, que são identificadores de alteração, de merge, que são fusão ou integração com o branch master, ou com o tronco, ou com o projeto principal. Também preciso falar de forks, que são divergências do projeto principal, que funcionam como soluções standalone, que têm existência própria, e sobre a linguagem Markdown. Versionamento de projetos. O que é um versionamento de projetos? Então, certamente o que meus colegas já falaram se aplica integralmente aqui. O controle da versão de um projeto pode ser um projeto de software, um projeto de construção civil, de uma ponte, de um aeroporto, enfim. O controle de versão de um projeto é um processo de atribuição de nomes de versão exclusivas ou de números de versão exclusivas para um determinado estado, uma determinada fotografia do projeto naquele momento. Então, dentro de uma determinada categoria de número de versão, e aí existe uma certa amplitude aqui de categorias de número de versão. Esses números são números atribuídos à versão do projeto, que são em geral em ordem crescente, e essas são ordens crescentes de novos desenvolvimentos, seja no desenvolvimento de software, seja num projeto outro qualquer. De uma maneira mais refinada, o controle de revisão ele é usado para rastrear, então ele é principalmente uma ferramenta de governança, uma ferramenta de rastreamento de versões incrementalmente diferentes de informações, de uma maneira genérica. Sejam essas informações de software ou não. Então, se houve alguma alteração de informação, surge então uma nova versão daquele projeto. Então, genericamente falando, existem dois esquemas de versionamento para softwares em específico. O primeiro é um versionamento interno. E por que existe uma diferença entre o versionamento interno e o versionamento externo? Porque na medida em que as equipes de desenvolvimento vão trabalhando no software, podem ser que surjam múltiplas alterações do software no mesmo dia. Então, o versionamento interno ele sofre múltiplas alterações e constantes alterações. Enquanto que o versionamento para fins externos, de controle de revisão, para lançamento do software para o público externo, essa alteração de versionamento deseja-se seja muito menos frequente. E aí se usa um sistema de versionamento, mais das vezes, chamado de versão semântica, para atribuir versionamento no projeto. O que seria isso? O versionamento semântico é um controle de versão que tem certas regras que devem ser seguidas em relação ao formato da versão. Em especial, a versão ela é atribuída através de 3 números, x, y e z, e uma outra nomenclatura para dizer se é uma versão de pré-venda, pré-operacional, ou se é uma versão comercial. Eu explico. Por exemplo, você tem 3 números, x, y e z. O número z ele é atribuído às correções de erros, correções de bugs do software.
Então você liberou o software comercial ou não, ou para teste, e esse software apresentou determinados erros apontados pelos usuários. Então esses erros podem ser sanados e para a versão seguinte. Então esse número sofre alteração. O segundo número, o y, que chama de minor, eles são alterações incrementais compatíveis com a versão anterior. Então eles fazem o que? Eles fazem pequenas melhorias no software e então você altera esse número de versão. Por último, o primeiro número, major, são alterações ou de grande escopo, que mudam inclusive talvez até a cara, a apresentação do software, como também tornam talvez essa versão incompatível com as versões anteriores. Você não consegue abrir os arquivos das outras versões nessa. Então, essa é uma alteração chamada major. Tá? E o beta é o número da versão pré-comercial, se for o caso. O que são branches? Então, branch, ele é, como a própria palavra em inglês diz, ela é uma ramificação. Então, você tem um projeto original, tá? E esse código fonte, ele sofre uma alteração. E na realidade o que acontece no branch é o seguinte: a equipe de desenvolvimento de software pega aquele código, daquele trecho do software e começa a fazer um desenvolvimento separado daquele código, daquele que é um pacote, talvez um serviço, uma aplicação específica dentro do software maior, do projeto maior. Então essa parte do software separada, ela recebe o nome de ramo. Esse ramo, ele pode ser uma ramificação pai, se ele é o ramo que originou os demais, ou também chamado de ramificação upstream, ou ramo filho, se ele veio de algum ramo anterior. Se esse ramo pai ele não tiver nenhum ramo anterior a ele, então ele é conhecido como tronco ou linha principal. E por último, uma ramificação que não se destina a ser mesclada, eu não falei ainda sobre o que é mesclar, mas o nome diz, né, a palavra, o significado está no nome. Então, quando você tem uma ramificação que ela não se destina a ser mesclada de novo com o projeto principal, essa ramificação recebe o nome de fork. Passo a explicar. Fork, como o nome em inglês diz, é uma bifurcação. Então, quando acontece uma bifurcação de um projeto, quando os desenvolvedores eles pegam uma cópia de uma parte do código-fonte e eles começam a fazer um desenvolvimento independente nessa parte do código-fonte, criando um pedaço de software que é distinto, separado, pode ser inclusive uma solução standalone, um pacote. Então, ele não é mais somente um ramo de desenvolvimento, mas acontece até mesmo uma divisão uma separação dos desenvolvedores, no caso específico. E como eu já falei, mas falo aqui de novo, o que é o merge? No controle de versão, merge, que significa fusão, integração, ela é uma operação que traz de volta aquelas ramificações para o corpo principal. Então, as equipes trabalharam em ramos separados de determinadas partes do software, do código, e agora essas partes do código desenvolvidas de forma separada precisam ser de novo trazidas ao código principal, mesclados no código principal para que tenham funcionalidade. E essa mesclagem ela pode ser executada de forma automática, quando tem informações suficientes no histórico para reconstruir as alterações, não tem conflito, ou em outros casos precisa de tutela, né, de acompanhamento, de mentoria humana, para decidir exatamente o que os arquivos devem conter, qual que deve ser a interação entre esse e o tronco. Então muitas ferramentas de software de controle de revisão já têm esses recursos de mesclagem. E o commit é uma operação. O que é o commit? É uma operação que envia alterações mais recentes do código-fonte para um repositório. Então o commit é um comando que faz ele grava no repositório as alterações. Tá? Então, diferente do commit de gerenciamento de dados, os commits dos sistemas de controle de versão, eles são mantidos no repositório de maneira indefinida e não podem ser alterados. Qual é o objetivo? Que outros usuários que fizerem atualização ou checkout do repositório vão receber a última versão confirmada. E ele permite reverter facilmente para versões anteriores. Então o commit dentro do sistema de versão ele é protegido, permitindo facilmente reverter o software para versões anteriores. E por último, em relação a essa agenda que eu me propus a falar com vocês, a gente tem a linguagem Markdown. Aí, de uma maneira simples, a linguagem Markdown ela é uma linguagem de marcação que ela foi criada para formato texto, usando um editor de texto simples. Quem desenvolveu foi o John Gruber e o Aaron Swartz.
Eles criaram essa linguagem em 2004 e ela é muito atraente porque ela tem uma compatibilidade com o leitor humano. Então ela é muito usada em blogs, em mensagens instantâneas, e ela sofreu diversas alterações e é utilizada em as mais diversas aplicações. Então eu deixei aqui embaixo um exemplo de texto usando a linguagem Markdown, de sintaxe, né, usando a linguagem Markdown. Do lado eu coloquei a correspondente em HTML, produzida por um Markdown também. Tá? E aí como que o usuário do texto vê isso no navegador. Então esses eram os temas que eu tinha para abordar. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Renato Alex. Hoje eu faço graduação em Engenharia Elétrica com ênfase em Sistemas Eletrônicos Embarcados pela Universidade Federal do Paraná. E hoje eu conversarei com vocês um pouco sobre o GitHub Desktop e algumas de suas usabilidades. Mas antes de tudo, vamos entender um pouco mais sobre o que é o GitHub Desktop, que nada mais é do que um aplicativo que permite ao usuário a interação entre a interface dele e sua versão aposta na web, ou seja, o GitHub Desktop, que é um aplicativo conversando com o GitHub Web. E essa interação ocorrerá por meio de uma GUI, e não por uma linha de comando ou até mesmo um navegador dentro da web. Dentro do GitHub Desktop você conseguirá subir, extrair e também clonar repositórios remotos. E agora que já estamos conhecendo, já estamos mais habituados sobre o desktop, vamos conhecer algumas peculiaridades dentro da sua instalação, autenticação e um pouco mais do nosso roteiro de hoje, onde nós falaremos, além da instalação e autenticação, vamos conhecer um pouco mais sobre como funciona a criação de repositórios e também a clonagem desses repositórios. Mas antes da instalação, devemos analisar se nosso sistema operacional é compatível com o GitHub Desktop. Essa compatibilidade estará presente em alguns sistemas. Essa instalação é feita diretamente pelo site da GitHub. E agora falando um pouco sobre a instalação, sobre os sistemas que são compatíveis, a partir do Mac OS 10.10 já é possível instalar o GitHub para aparelhos da Apple. E no Windows a mesma questão, a partir do Windows 7, deixando claro nas funcionalidades em 64 bits, poderíamos dar sequência à instalação. Então, a partir do Windows 7, 8, 9, 10, sendo ele na versão 64 bits, conseguiremos realizar essa instalação. E, falando um pouco agora sobre a autenticação do GitHub Desktop, lembrando que você pode fazer essa autenticação usando o seu navegador. E essa autenticação é realizada de algumas maneiras. Você pode fazer pelo apenas o nome do usuário, nome da senha, lembrando que o GitHub ele orienta que você faça uma senha específica no site deles com algumas características. Também pode realizar essa autenticação por código de 2 fatores, token de acesso pessoal, chave SSH. Então, tem algumas opções aí que o GitHub oferece que você faça essa autenticação. E terminando aqui a explicação sobre o GitHub Desktop, ele amplia e simplifica o fluxo de trabalho dentro do github.com, com uma interface um pouco mais visual, ao invés de comandos de texto dentro da linha de comando. Após realizada a instalação ou autenticação, no GitHub Web você irá se deparar com essa interface, onde você deverá realizar o início de um repositório, sendo a criação desse repositório. Caso você não tenha um dentro do seu computador, você poderá realizar a criação de um repositório de tutorial, que nada mais é do que a pasta onde ficarão os arquivos dos seus projetos. Você poderá criar um repositório de tutorial como mostrado nessa imagem, também poderá clonar um repositório já existente na internet ali,
procurando no Google mesmo, como também poderá criar um novo repositório e até mesmo adicionar um repositório existente a partir do seu disco rígido. Então tem essas três opções: criar um repositório tutorial, dando sequência ao passo a passo que o GitHub oferece, clonar um repositório da web ou também adicionar um repositório que esteja dentro do seu disco rígido. Caso você queira criar um repositório tutorial, você deverá prosseguir com alguns passos. Para criá-lo, você deverá iniciar aí colocando a descrição do repositório, também o nome do seu repositório, apenas para fins organizacionais, para que depois ali no momento de pesquisa rápida você tenha facilidade em encontrar esse repositório. E em sequência, definirá o local de armazenamento desses dados em seu computador. Por padrão, dentro do GitHub Web, GitHub Desktop, é alocado dentro da sua pasta de documentos, mas você pode alterar para qualquer lugar do seu computador, do seu notebook, com tranquilidade. A opção ali a opção GOT, ela nos permite incluir um arquivo personalizado nesse repositório. Esse arquivo personalizado servirá para ignorar determinados arquivos no repositório local, sendo elas informações que você não deseja armazenar dentro do seu controle de versão. Por fim, licenciamos ali o código para que ele fique aberto dentro do repositório para que outros usuários tenham a liberdade de utilizá-lo, alterá-lo e também possam distribuir o software, seja aí para a sua empresa, seja para os seus colegas de faculdade. Com esse licenciamento, será possível que eles façam as alterações devidas dentro do repositório também, pois geralmente o GitHub é utilizado aí para os trabalhos em equipe. Em sequência, falaremos agora um pouco mais sobre como funciona a clonagem de um repositório. E para clonarmos eles a partir de sua linha de comando, navegaremos até a página principal do repositório e copiaremos o link do código armazenado naquele campo em verde. Clicando naquele campo em verde, vai aparecer o link do repositório. Em sequência, abriremos no Git Bash e alteraremos o diretório de trabalho para o local atual em que desejamos ter esse arquivo clonado. Então, por fim, aí, clonaremos o repositório utilizando uma cifra e o comando git clone, clonando então o seu repositório. Também é possível clonar o repositório direto para o desktop. Você seguirá o mesmo procedimento atribuído dentro do desktop web, dentro do GitHub Web. Então, ela fará esse procedimento clicando ali no abrindo com o GitHub Desktop. Então, com isso, você conseguirá fazer a clonagem dentro especificamente do GitHub Desktop. Por hoje é só, pessoal. Agradeço muito pela atenção. Olá, meu nome é Alana Rocha, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná e agora vou estar apresentando a integração entre o Git e o Visual Studio Code. O Visual Studio Code é um editor gratuito oferecido pela Microsoft que tem suporte a inúmeras linguagens, como HTML, JavaScript, Python, entre muitas outras, além de ter o recurso de versionamento do código com o Git. Esse editor é open source, inclusive com seu código disponibilizado no próprio GitHub. Para baixar a última versão do VS Code, acesse o site oficial do Visual Studio Code em code.visualstudio.com. Logo na página inicial você encontrará um botão. Nesse botão mostra todos os sistemas operacionais que ele suporta. Clicando no botão, ele já abrirá uma janela para você fazer o download e salvar na pasta. Depois, é só executar o programa e seguir os passos. O Visual Studio Code oferece o versionamento do código com o Git, possibilitando a utilização de muitos comandos dessa ferramenta no próprio Visual Studio Code, tornando o trabalho de versionamento de códigos muito mais prático.
Primeiramente, vou apresentar alguns comandos do Git. Temos o git clone, que cria uma cópia do trabalho em um repositório local. Como já falamos anteriormente, branches são utilizados para desenvolver funcionalidades isoladas uma das outras, ou seja, versionar o projeto. Assim conseguimos trabalhar separadamente e em paralelo. Por default, temos o branch master, que será o padrão quando você cria um repositório. E quando trabalhamos em equipes, muitas vezes utilizamos outros branches para desenvolver o projeto. Assim, para criar branches, utilizamos o comando git branch. Para confirmar as mudanças no arquivo, é necessário fazer um commit. Para isso, utiliza-se o comando git commit, que geralmente é acompanhado de um comentário. O git push é utilizado para mandar as alterações tanto de arquivo como da criação de branches para o repositório. O git pull é utilizado para atualizar o repositório local com a mais nova versão. O git diff é utilizado para visualizar as alterações no arquivo. Já o git merge é utilizado quando queremos fazer um merge de todos os branches com as diferentes alterações ao branch master, geralmente utilizado após conclusão do trabalho. Todos esses comandos apresentados podem ser feitos tanto pela linha de comando como pelo GitHub, tanto a plataforma web quanto o GitHub Desktop, e também pelo Visual Studio. Agora, eu vou fazer a demonstração dessa interação entre o Visual Studio Code e o Git. O primeiro passo é inicializar um repositório local, que pode ser feita de várias maneiras, pela linha de comando, pelo GitHub Desktop e pelo próprio Visual Studio Code, através do botão Clone Repository. Tudo o que você precisa fazer é colocar o link do seu repositório. Então, vamos entrar no meu GitHub, ver meus repositórios e escolher o repositório que eu gostaria de clonar. Você copia o link, vai até o seu Visual Studio Code, cola o link na janela que foi aberta quando clicamos no botão Clone Repository, escolhe a pasta onde você quer que esse repositório fique localmente e pronto, você já tem seu repositório de forma local. O Visual Studio Code tem interação com o Git de maneira bem intuitiva, através da seção do Git, que é a aba Source Control. Nessa aba, podemos fazer os principais comandos sem ter que utilizar a linha de comando ou o Git. Agora eu vou fazer algumas alterações no meu arquivo para que nós possamos ver essa interação acontecendo de forma prática. Então vamos alterar o primeiro título. Você pode notar que surgiu uma marca azul aqui do lado. Essa marca significa que a linha de código correspondente foi alterada. Agora vamos excluir uma linha de código qualquer. Perceba que tem um triângulo vermelho, que significa que essa linha ou esse grupo de linhas foi excluído. E agora vamos adicionar uma outra linha. Perceba que do lado do nome do arquivo aparece a letra M. Isso significa que esse arquivo foi modificado, porém ainda não foi feito um commit no repositório. Além disso, esse número 1 representa que temos um arquivo que foi alterado, porém não está feito o commit no repositório. Para vermos as mudanças e alterações feitas no arquivo, basta clicar no nome do arquivo e abrirá uma worktree. Na esquerda, tem um arquivo antes da sua alteração e na direita o arquivo já alterado. Essa é a forma mais prática e visual de ver as alterações no documento sem ter que usar o comando git diff no terminal. Agora vamos falar um pouco sobre ramificações. Através do Visual Studio Code, você tem a funcionalidade de criar e trocar de branches. Observando na região mais baixa à esquerda do editor, você consegue ver o ícone de branch seguido do nome da ramificação do trabalho atual. Para criar um novo branch, basta clicar no nome do branch, aparecerá esse menu, onde você coloca o nome do novo branch e clica Enter. Pronto, você já está no novo branch. Porém, esse branch ainda não está no repositório do GitHub. Para isso, você tem que fazer um push, que vai aparecer lá. Então, você vem aqui nos 3 pontinhos, clica em Push, Push to e clica Enter. Assim, a gente já pode ver no nosso repositório do GitHub o nosso novo branch. Feito tudo isso, podemos submeter qualquer mudança feita no documento
para o repositório no GitHub. Como disse anteriormente, temos modificações no nosso documento, porém ele ainda não está no nosso repositório do Git. Para isso, precisamos fazer um stage change. Depois, vamos dar um commit. Você pode colocar uma mensagem falando o que você fez. Você dá Enter. O commit já foi feito. Agora só basta dar um push. E você já vai poder ver essa mudança no seu Git, no seu repositório do GitHub. Aqui, ó, você já vê que tem um update. Você clica no nome. Você vê o commit que eu fiz aqui. Aqui podemos ver todas as mudanças que foram feitas. Agora nós podemos fazer um merge na branch master. Para isso, vem aqui em Compare em Pull Request. Você vai poder ver se todas as alterações estão de acordo. Se sim, você vai Create Pull Request. Já vai aparecer que você pode fazer um merge, se tiver tudo ok. Caso não esteja tudo ok, você terá que fazer manualmente as possíveis correções. Confirm Merge. E depois já vai aparecer a mensagem que tudo foi feito com sucesso e que você já pode deletar o antigo branch. Eu deletei o branch e todas as alterações já estão no branch master. No repositório, eu vejo que só tem um branch, que é o branch master, que ele foi alterado 39 segundos atrás. Se você clica no branch master, você já vai ver o commit realizado naquela outra branch já está aqui. Agora você pode abrir seu Visual Studio Code e também ver essa mudança no próprio Branch Master. Então você vem em Command, Palette, Checkout To, você escolhe o Branch Master. Mas ainda não está aparecendo aqui as mudanças porque você tem que fazer um pull, como eu já tinha dito anteriormente. Você tem que baixar as modificações que foram feitas no repositório do Git. Então você vem nos 3 pontos e faz um pull. Aqui você já consegue ver a alteração. E a partir daí você pode continuar trabalhando, fazendo novas branches, ou se você está numa equipe, geralmente o merge é feito ao fim do dia de trabalho, e você pode ir criando novas branches e trabalhando no seu projeto do Git com essa interação do Visual Studio Code com o GitHub. Muito obrigada pela sua atenção em nosso webinar.